boa noite, galera. Homenagem aqui ao meu amigo Daniel, falou assim, rapaz, vai explodir a televisão da galera aí, ó. Galera, seja bem-vindo a mais um episódio da GansonCast, o podcast que a gente fala muito sobre o mundo automotivo. Que prazer, que felicidade, mais uma noite, mais uma segunda-feira, estarmos aqui todos reunidos. Estou com a presença aqui do meu amigo Edu.carro, está aqui do meu lado. Também, Melma, a girafa mais famosa do Brasil. Estamos aqui com Daniel Muniz, ele que falou aqui aquele monte de coisa de pneu, deu uma briga de pneu, gente, de remote, de povo falando, mandando mensagem para mim, querendo saber. Gente, são cortes. Cortes. Então, todos os cortes aqui, vai sair muito corte essa semana aí, se Deus quiser. Estou com o Daniel aqui. Daniel hoje está com o seu segurança, ele vai apresentar aqui já o seu segurança, está aqui hoje com a gente no estúdio. Quero agradecer aqui a Voar TV, Voar Telecom pelo espaço, né? Sem brincadeira nenhuma, é outro naipe, então vale a pena estarmos aqui, muito bom, que Deus te abençoe. Vamos para mais um podcast? Apertou o cinto aí? Apertou, Melma? Cinto apertado aí? Apertado. Apertou o cinto? Tudo vamos começar. Tem que usar cinto de segurança, que hoje, ó, tá passando muito rápido. A gente está aqui com a presença do meu amigo, ó, vocês olharem lá para vocês. Lá, vocês estão tão bonitos, tá todo mundo com a barriga encolhida, postura, aí, ó. Todo mundo aí. Gente, ó, hoje a gente está aqui com o Daniel. Daniel vai falar um pouquinho, a mesa aqui, ó, tá cheia aqui. É porque hoje não está aparecendo, mas tem bastante coisa. Acho que a gente vai ter que puxar um pouco para cá, para aparecer mais. Então, tem muita coisa em cima da mesa aqui. Vamos falar muita coisa sobre suspensão. O Daniel, que é um especialista, um camarada que trabalha muito tempo, né, nessa área, na área automotiva, na área de suspensão, de auto center. Então, mande a sua pergunta. Pode perguntar à vontade, que hoje ele está aqui para responder. Daniel, meu amigo, seja bem-vindo a mais um GansonCast. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Aqui tem um problema todo que quando volta a segunda vez começa a se sentir em casa, entendeu? Ó, o Edu já tá com a gente aqui, já virou de casa, já assinou a carteira. Daqui a pouco a gente vai ter que botar uma mesa. Rafael também, manda um abraço pro Rafael Buquerque, mas ele já assinou carteira também. Pois o Rafael, a esposa dele, não deixou ele vir, porque ele ficou o final de semana fora de casa. Hoje Rafael, hoje você ficou, não teve jeito. Mas o Rafael Buquerque hoje só vê o boné dele. Veio o boné veio, olha lá. Bota aqui em cima aqui, fazer aquela propaganda. Aqui, Rafael, a gente vai ficar aqui com o boné aqui em cima aqui para poder a gente ficar com a sua presença aí no boné aqui com a gente aqui. Galera, eu tô com... Obrigado mais uma vez. A gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa aí para a gente poder falar aqui durante esse podcast. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Rodrigo. Deu para sentir saudade, não? Tem 15 dias que a gente passou por aqui. E, assim, a galera lá, São Gonçalo, né, da terrinha lá, gostou muito da minha presença aqui. Conversado aqui. Espero que hoje seja mais uma noite produtiva, que a gente possa trazer informação aos telespectadores. Hoje como é que é? Internautas aí. Eu sou um cara que já estou numa outra geração, então eu estou um pouco me adaptando a essa nova realidade, mundo virtual, né? Mas a gente está aqui com a intenção de trazer um pouco de experiência, trocar uma ideia maneira sobre e falar falar algumas coisas aí que algumas formas aí da galera economizar um pouco. Isso aí, voltando falando novamente do triângulo de segurança, né? E a gente foi falar sobre 3 coisas. Pneu, que a gente falou. Vai falar sobre suspensão. E foca. E depois porque senão outro dia a gente fala sobre freio. Porque acontece, galera, a gente traz o homem de novo. Então a gente traz o homem de novo. É isso aí. Então, o que você prefere estar começando a falar aí? Vamos Vamos lá. Para dar aquele corte maneiro, entendeu? Daniel, hoje a suspensão, a galera com... nossos clientes hoje ficam muito tensos porque a gente vive uma realidade com as cidades do nosso país aí, cidades que para ter carro hoje não tá fácil. É só buraco, quebra-mola, falta de manutenção nas cidades. Então, assim,
os carros sofrem demais com a manutenção de suspensão. Eu queria fazer uma pergunta já para começar aqui, porque acontece, a gente gosta de polêmica e a gente tem cliente que gosta de lasanha. Hoje, o carro mais complicado de mexer em suspensão hoje e aquele carro que dá mais problema de suspensão. Fala pra gente qual é. Então, Rodrigo, existem alguns carros, né? Alguns carros que geram esse tipo de problema. Eu vou falar de uma bucha que está vindo agora na horizontal, que é essa bucha aqui, ó. Essa bucha foi mudado alguns processos da suspensão dos carros e aplicaram essa bucha aqui. Essa bucha é uma bucha que trabalha agora na horizontal. Todos os carros que trabalham com na horizontal são os carros mais problemáticos. Antigamente, as buchas eram assim, dessa forma. Vai dar para pegar na câmera. Carretelzinho, não é isso? A maioria das buchas são... Essa aqui é de um Vectra. Nosso isso, Astra. Então, Santana. Raramente você trocava a bucha de suspensão desses carros. O Santana ainda tinha a bucha de borracha na balança aí, os gols aí podia trocar pela bucha do Santana. Isso, que é de aço. Então, tiraram essas buchas carretel, que a gente dá o nome, né? Que eram buchas mais resistentes, colocaram essas buchas na horizontais, que é uma bucha que realmente ela tem a sua qualidade de diminuir o ruído do carro. Isso ela faz de forma muito eficaz. Mas, porém, ela articula muito e ela traz muito desgaste. Ela é trocada com frequência, porque ela trabalha flexionando na balança e gera esse tipo de manutenção. Então, essas buchas na horizontal de todos os carros. Agora, vamos falar alguns carros que trabalham com ela. Citroën, Peugeot, hoje até a GM, a linha GM, na parte de trás da linha GM, ela traz essa bucha também. Então, essa bucha, ela gera realmente manutenção. Então, assim, além de tudo isso que você falou, mudou alguns projetos na suspensão por conta, talvez, de ruído na suspensão. As fábricas mudaram o projeto da suspensão e gerou esse tipo de gasto nas buchas. Baixa para mim, ô gatão. Galera, a gente está aqui no estúdio. Você tem que falar, né? Oi? Do seu segurança. Sim. Você não falou Vou falar aqui, galera. Ele falou que segurança, ele pensou que era o segurança, mas não é Alex. Alex é mais Alex. A culpa é sua. Tá vendo o retorno. Tá vendo ruído ali? Fala do seu segurança aí pra gente voltar. Poxa, é um prazer, um pai. Bernardo, eu vou te trazer, filho. Vem cá, filhão, rapidinho. Fica dando um beijo no pai. Dá um beijo no seu pai aqui. E se a gente ficar com ciúme em vez, a gente pede beijo também. Fala com a galera ali. E aí, pessoal, vim aqui acompanhar o meu pai. Olha lá, ó. Aqui, ó, olha pra cá, ó. Olha pra cá. Fala aí. Tchau pra galera. Aí, pessoal, vim aqui no Gansoncast. Fala lá. Fala. E aí, pessoal, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Aí, garotão. Valeu. Então é isso, Rodrigo. Bucha na horizontal é um dos tendões de Aquiles hoje da suspensão de um modo geral. Carros da Toyota. Carros da Toyota tem a parte posterior do Corolla, é a mesma bucha. Fiat, tem algum? Não. A Fiat é essa aqui, ó. Uma bucha muito resistente. Mas a gente... tá bom, vamos lá. Essa Fiat aí é do Palio, né? Palio, Estrada. E Palio Candy. Argo veio também já com esse modelo aí? Não, ainda continua. Continua também? Continua. Aí, galera, ó. O Argo também continua. Cronos continua também. Isso. Quando eu perguntando assim, o que acontece? Para a galera entender um pouquinho, porque são carros que cada carro tem a sua particularidade. Se a gente for falar da Renault, a Renault tem as suas falhas, como a Toyota também, se a gente for falar do Corolla. Não existe carro 100%, né? Caixa de direção do Corolla aí, principalmente 2012 lá, é um dos carros que faz mais barulho e a galera muitas vezes pensa que é bucha do estabilizador do Corolla, 2012, 2013, 2014 também faz bastante. Tigo, caixa de direção faz barulho, a gente está com lá na loja.
Honda, caixa de direção. Honda faz barulho. Fiat. E Honda não é barato caixa de direção, não. E o Civic aí tá batendo aí 18 aí por aí, nova, zero, original, é caro. Então, assim, Ford, tem algum que vem? Você sabe de cabeça? Export? Ford Export é diferente. É diferente, a né? programação é diferente. Não é na horizontal assim, não. Ela é embutida dentro do manga, é diferente. Ela parece com a da EcoSport. Do CrossFox. Do CrossFox. Isso. Eu não tenho ela aqui, não. É muita peça, né? Não dá pra cada empresa um projeto, não dá. Então, assim, eu queria falar. E antes de cortando, o CrossFox, né? Aí o Fox com a bucha que ela era só cortada, né? E veio o CrossFox com aquela bucha da balança em X, Isso. que resolveu muito o problema da Volkswagen. Aí a gente começou a colocar essa bucha direto. Até no Fox. A do Fox, passamos na suspensão do Fox. Então, como também o Gol saiu com bucha de borracha na balança, a gente usava de Santana, o Fox saiu com a bucha de um gomo, a gente pegou a do CrossFox e coloca que também. É reforçado e reforçado. E tem outros pulos do gato do nosso dia a dia que a gente, se a gente for lembrando, a gente vai falando aqui. Teve uma outra também que é boa. A bucha anterior da balança da Palio, se você colocar a da Doblô, você trabalha com ela mais tempo, porque a da Doblô é muito mais reforçada. É a mesma bucha, porém a da Doblô é mais reforçada. Daniel, eu não sei se você vai lembrar. Eu na época de Maricá, lá, da venda lá, eu sofri com uma Palio Candy para trocar a bucha do eixo traseiro que não vendia. Não vendia. Eu fui lá para o escritório onde o Daniel trabalhava do lado. Eu falei, rapaz, a gente precisa achar uma bucha para esse carro. Começou a medir. Conseguimos a bucha do quadro da Maré. Do Maré, eu falei assim, agora, onde arruma uma bucha do quadro do Maré? Piorou mais. Rapaz, apareceu a única do Maré. Eu falei, rapaz, Daniel, trocamos 6 meia dúzia, meu amigo. Mas conseguimos, resolvemos o problema. E assim, há um tempo atrás, na Auto Center, eu tive o mesmo problema e consegui lembrar disso e matar o problema, porque para vocês que não acham aí, a bucha do Maré ainda tem muita gente aí em São Cristóvão, em Nova Iguaçu, que tem ela em estoque. Tem ela em estoque e qualidade, Edu. A qualidade, assim, vou falar a qualidade antigamente, meu amigo. Assim, e a gente não está falando de marcas muito brabas, não, mas tem... A Fiat usou muito tempo a marca Getoflex, não? Fiat, não foi? A Fiat usou, acho que até anos 90, era Getoflex, não era isso? Mas a memória parece que a Montbezani foi longe. Parece que a Montbezani comprou a Getoflex, né? Então, muitas vezes a gente fala lá assim, na Auto Center, e, por exemplo, hoje trabalhar com a Montbezani hoje é muito bom. Não sei se você gosta, mas tem buchas da Sampel também que são muito boas. Também. Então, assim, Sampel, Montbezani, Axo. Assim, a Axo é muito boa, mas nem todas as buchas da Axo é um balai de gato danado. A Axo, ela... Você é um apaixonado há muito tempo, trabalha com a Axo, né? Então... Eu sou treinado na fábrica da Axo, então é muito difícil você tirar isso do convívio, né? A experiência que eu adquiri, eu frequento a fábrica da Axo desde 2000. Então, assim, eu ainda era jovem, sonhador e já estava dentro da fábrica lá, vendo os processos que é feito, as buchas, amortecedor, tudo isso. Então, assim, o carinho, o cuidado que eles têm, uma empresa americana, pena que a Axo não fabrica todas as buchas que a gente precisa e nem todos os coxinhos do amortecedor, conforme você está falando aí, que tem dificuldade de achar um coxinho do amortecedor do lado esquerdo do Corolla, né? 2012 em diante, a dificuldade que a Axo tem de colocar todos os produtos na sua linha de produção. Mas eu sou um apaixonado pela Axo. E assim, Rodrigo, eu falo para os amigos, né? Até para os meus clientes lá. Se você se cercar de empresas top de linha, por exemplo, você tem 5 empresas top de linha que você trabalha no seu estoque, você será a sexta, a sua empresa será a sexta. Se você andar do lado dos caras fera, você vai ser um deles. Você precisa apontar para isso.
mirar nisso, andar com os caras que têm know-how, que têm conhecimento, que têm garantia, que têm durabilidade. Eu falo para os meus clientes lá na loja, talvez aqui eu não vou te pegar o melhor preço, o preço mais barato, mas vai ser o preço mais justo e a qualidade lá em cima, porque eu estou preocupado em entregar a qualidade ao cliente para não haver retorno nem para mim, nem para ele. Retrabalho é muito tanto para o cliente, que vai perder mais tempo no carro na loja, quanto para a gente que vai ter que refazer um trabalho que já foi feito. Então, se você associar o seu trabalho a marcas de qualidade, o serviço vai ficar 100% garantido. Então, isso é o nosso dia a dia, é a nossa luta. Porque quando eu estava falando com o Edu ali fora, tem muita coisa ruim no mercado. Essa é a realidade. Eu sei que na China existe coisas boas, mas também a China manda muita coisa ruim para cá e o brasileiro acaba consumindo. Porque é o que tem no mercado. Não tem como correr. E tem muita gente que briga preço. E como eu estava falando com o Edu, né? Preço e qualidade é uma coisa que não converge. Ela diverge. Exatamente. No mercado é muito difícil você ter uma peça de qualidade com preço muito barato. Hoje tem muita questão também das autopeças, as autopeças hoje, com dificuldade de colocar peças de qualidade no estoque por causa da concorrência. Então, assim, a gente tem, em Itaboraí, a gente tem essa dificuldade. Tem todo lugar. A gente tem essa dificuldade. Você que um amortecedor hoje de uma marca bem inferior hoje, mas tu tem 6 no estoque. Ele fala o seguinte: vou botar 6 desse para botar 2 do outro. Não, vou botar 6 desse. Investimento, o investimento é total. Mas a galera, isso muito por culpa também do consumidor, né? Que está procurando mais preço do que qualidade. Às vezes tudo está muito caro. A gente está vendo um momento cada vez mais difícil, né? Tanto o dólar, quanto a gasolina, quanto tudo. Então, manter um carro está cada vez mais difícil. A galera está apelando para colocar peças mais baratas, para tirar o carro da garagem, pelo menos, ou da oficina. Está apelando por causa da economia. Exatamente. Então, isso está atingindo a todo mundo. Dá, né? Outra coisa interessante, além de marcas que a gente está falando, é peças de outro carro se encaixar perfeitamente em carros... Conversão, né? Equivalência. Eu vejo no grupo do Clio, né, que eu participo, e o pessoal fala, se não me engano, algo da suspensão da S10, que é melhor colocar ali, pois melhor suporta o dia a dia. Existe algumas polêmicas e existe algo que realmente dá certo. É assim, a cultura brasileira, ela ainda precisa amadurecer muito, principalmente no ramo do automóvel. Eu já ouvi alguns influenciadores aí muito bons, muito conhecidos, renomados aí, falar: você está falando da bieleta da S10 e da Blaze que dá no Etios. Ela faz a mesma função ali e ela é mais resistente. Aí existem algumas coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, se acontecer algum acidente nesse carro e for passar por uma perícia, perito pode dizer que existe uma peça do carro que não é dele. Isso não pagar um seguro, por exemplo. Eu ia falar isso na semana retrasada sobre pneu. Tem muita gente preocupada em se economizar na hora de colocar um pneu. Mas se você não tiver um pneu de qualidade bom, com selo do Inmetro e garantia, o seguro pode não validar. Pode ser negado, né? Pode não validar o seu pedido de franquia. Se configurar que foi pelo pneu que sofreu um acidente. Se passar por um laudo e diagnosticar que aquela peça ou aquele pneu não procede, não tem validade, ele não paga o seguro. Aliás, junto a isso, é bom alertar a galera, você que está com pneu meia-vida, atenção, você que está com pneu meia-vida, passa por uma fiscalização. O colega se envolveu num acidente de uma moto, que veio até ele parado, a moto parou embaixo do carro dele, então atingiu o cárter, vazou óleo e tudo ali. E foram 2 peritos da sua seguradora olhar se os pneus dele estavam ok. Ou se tivesse meia vida, por exemplo, ainda que ele não estivesse andando ou correndo, não ia ressarcir o valor no qual ele estava precisando. Então fique atento aí, não só a fabricante, que é como o Daniel está falando, mas basta o pneu estar meia vida aí, já não cobre, tá? Não cobre o seguro. Fique atento. Então, a gente precisa ficar realmente atento e trabalhar isso, né? E fica o alerta aqui para todo mundo, porque a questão de seguro, de segurança, depende muito do jeito que você faz a manutenção do seu carro. Positivo. Não é só isso, é botar na peça uma qualidade de um pneu que é anti no carro. Você está botando a própria vida em risco. A cultura é assim, eu sou hoje empresário,
como empresário, né? Eu falo isso. Eu sou mecânico desde sempre. Então, assim, eu faço isso a minha vida toda, desde os 14 anos. Então, eu trabalho muito a qualidade da peça. Estou muito pegado a isso. Eu não sou pegado à margem de lucro. Talvez seja até um pecado, um erro meu do empresário não estar se importando tanto com a margem de lucro que ele tem no produto. Mas existem autopeças ou distribuidora de peças intencionalmente que tem um produto mais inferior na qualidade para ter uma margem melhor. Tem uma mola, que eu não vou falar o nome dela aqui para não defamar, em São Gonçalo, você só acha ela. Você não acha... Tá rugindo São Gonçalo inteiro. Isso aí, tá rugindo São Gonçalo inteiro. Só acha ela, cara. Você não acha outra. Então, assim, fornecedor de mola para mim lá em São Gonçalo, eu tenho que estar encomendando. Tem algumas no estoque, mas não tem o estoque todo. Mas eu tenho que estar encomendando em outra cidade para que eu traga qualidade para aquele cliente. Então, assim, tá muito difícil o mercado. E você querer qualificar preço e qualidade ainda está muito isso. Então, assim, existem alguns itens de segurança que nenhum cliente deve abrir mão de colocar peças de qualidade. Eu digo para ele até, se ele colocar um óleo de má qualidade, ele não vai causar um acidente no carro. Ele vai bater o motor, mas ele não vai causar um acidente no carro. Agora, se ele botar uma bucha de má qualidade, uma pastilha de má qualidade, um pneu de má qualidade, ele pode provocar um acidente que pode ser muitas vezes irreversível. Então, assim, existem alguns itens no carro que você não pode olhar para o preço. Você tem que olhar realmente para a qualidade. E essa cultura aqui, lá na loja, a gente briga o tempo todo. Porque eu sei que é difícil para todo mundo. E ainda tem as falsificações, né? Além de você ver uma peça de qualidade muito barata, desconfiar, porque pode ser ainda falsificada, né? Tem isso, você vê? Tem algumas que é até difícil você identificar que é falsa, né? O negócio tá tão profissional que eu vi esse tempo atrás aí a Polícia Federal pegar umas velas aí que eu falo, cara, se você na correria do dia a dia não parar uma com a outra e conferir, olhar, você não consegue. Os caras estão avançando. Bico injetor, estão falsificando a caixinha, até a caixa agora estão um selo com tudo. Então, assim, é muito difícil você... É por isso que nós, como representante de algumas marcas, que eu estava falando aqui, a gente está aqui com a Nakata, com o Monro, umas marcas bem conhecidas no mercado de qualidade, nós também devemos nos cercar de distribuidores sérios e empresas sérias que vão trazer toda essa confiabilidade até o cliente. Porque eu sei que o cliente vai brigar preço, mas é preciso ser orientado que a qualidade vem primeiro que o preço. É isso, meu amor? Você quer botar uma coisa boa no seu carro. Quem não quer colocar uma peça de qualidade, um pneu de qualidade, uma ponteira de qualidade, mas muitas vezes se apega ao detalhe de preço. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas itens de segurança não se economiza. Não se economiza a vida, né? A vida vale muito mais. Falamos um pouquinho aqui da questão da suspensão, da qualidade, da falsificação. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre amortecedor. Sim. Eu só queria fazer um parênteses aqui. A gente vai ter que ir, porque senão o tempo passa rápido. Então, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu atendo o cliente todo dia e o cliente chega assim, eu queria ver a minha suspensão. Ele chama amortecedor de suspensão. Quando a suspensão é um conjunto de peças, o amortecedor é uma delas. Talvez a mais importante, uma das mais importantes, sim, mas a suspensão é um conjunto das peças. É pivô, ponteira, balança. A ponteira já faz parte da direção, mas a balança, o agregado, tudo é suspensão. O amortecedor, a mola, o kit, coxinho, tudo isso é suspensão. Mas o cliente muitas vezes, eu queria fazer um orçamento da suspensão. Eu posso levantar? Não, é o amortecedor. Não, suspensão é um conjunto das peças e amortecedor é amortecedor. Quer falar sobre eu queria que você falasse um pouco sobre o amortecedor, das diferenças. Você vai dar uma explicação um pouquinho aí também e falar também. Tem o gás e tem nesse meio das suas explicações aí, para muitos que não sabem, a maioria das cambagens que a gente fala tanto, que a internet, uns falam que tem, que não tem, que não sei o quê. Igual o camarada famoso falando do álcool que é bom, mas o camarada está representando um cana de açúcar. Então, assim,
Vamos lá. É tanta coisa que a gente quer, que tá por trás disso tudo e que a gente quer. Eu queria falar para você. Você, na hora de você falar de suspensão, se você conseguir, fala um pouquinho do pessoal, muitas das vezes, o porquê que o carro pede cambagem, e muitas das vezes, para a gente não falar para o camarada, tem que trocar o amortecedor, a gente fala da cambagem. Então, manda pergunta aí, galera, e o Daniel vai dar uma aula para a gente aqui agora. Vamos falar rapidinho sobre o amortecedor. Eu trouxe esse amortecedor cortado aqui, que é um amortecedor que a gente usa lá, para explicar mais ou menos a função dele no carro. A responsabilidade do amortecedor é absorver os impactos ocasionados pela roda no rolar do carro, né? E controlar a mola, fazendo com que o pneu esteja sempre em contato com o solo. Então, assim, toda a pancada que a roda recebe no asfalto, o amortecedor vai receber aquilo, a mola também, a mola vai tensionar e ele vai ter que regular a mola. Regulando a mola para manter o pneu em contato com o solo, para te trazer estabilidade, segurança, digeribilidade, frenagem, que é o mais importante. Então, como é que funciona isso no amortecedor? O amortecedor, ele tem um pistão aqui dentro do tubo de pressão. Ele tem 2 tubos. Você dá um zoom aí. E o amortecedor, ele tem 2 tubos. Ele tem um interno, que é o tubo, e o reservatório, que é o interno. Ele tem lá embaixo uma válvula de regulagem e tem o pistão aqui. Ele faz o trabalho, né, que todos nós sabemos, de sobe e desce, e dentro desse pistão ele tem os canais de fluxo. Quando acontece, que eu chamo de perda, nós chamamos, né, de perda de ação. Quando acontece uma perda de ação no amortecedor, é importante frisar que raramente hoje um amortecedor estoura o retentor. Quando isso vai acontecer, ou ele levou uma pancada muito grande na roda, ou ele já está com mais de 100 mil quilômetros. Então, assim, o que acontece de estourar o amortecedor primeiro internamente para dar aquilo que chamamos de perda de ação é um teflon que envolve o pistão, que é de aço, quando ele passa no tubo de pressão. De tanto ele subir e descer, ele gera um desgaste no teflon. E o óleo começa a passar entre o tubo de pressão e o pistão. Então, ele começa a passar mais óleo do que deveria. Então, ele começa a dar perda de ação. Então, e no turbo gás? Então, tudo é a mesma coisa. A diferença do amortecedor premium, que é um amortecedor pressurizado, é um amortecedor comum, que hoje tem muito pouco, só para os carros mais antigos, é o nitrogênio dentro dele. Uns são feitos com nitrogênio, que é esse amortecedor pressurizado, e outros são feitos com oxigênio normal. Então, a ação de um amortecedor com oxigênio normal é mais lenta. Ela dá o que a gente chama de aeração, dá bolhas no óleo, no fluido lubrificante que ele tem dentro. De tanto ele balançar, ele no oxigênio, ele dá aquelas bolinhas. E aquelas bolinhas dá falha. É uma falha, o carro chega a ficar mais mole. Quando você trabalha com nitrogênio, ele é pressurizado. Então, ele não dá oportunidade de gerar essas bolhas no óleo quando ele está a trabalho. Mesmo em alta velocidade, percurso ruim ou bom, ele trabalha com pressão do nitrogênio e ele não dá essa aeração que a gente dá o nome, que são as bolhas dentro do óleo, né? Você estava falando a respeito da cambagem, né? Existe... a gente estava falando aqui sobre as buchas e é bom voltar um pouquinho. As buchas, elas são responsáveis de ligação entre o chassi e a suspensão do veículo. Elas são as responsáveis por isso. As buchas, elas são responsáveis de absorver o ruído. Tudo que a roda passa para o chassi, passa para o carro, e ela está ali para segurar esse batuque. Então, ela é responsável por absorver o ruído, gerar flexibilidade na suspensão, e ela também é responsável por auxiliar os ângulos geométricos da suspensão. Então, assim, muitas vezes, quando uma bucha está ruim, o carro geralmente sai do alinhamento e também pode sair da cambagem, pode tirar a cambagem fora. É a bucha, é um pivô, é uma ponteira, tudo isso mexe diretamente na geometria do veículo. Como que é feita a cambagem? Essa é a diferença. Eu não tenho um amortecedor dianteiro aqui, todos os amortecedores que eu trouxe foi traseiro. Eu não trouxe nenhum dianteiro. Hoje,
nós temos lá na loja um parafuso excêntrico que gera regulagem de cambagem no carro. Então, existia algumas polêmicas voltado a cambagem aí, que é botar o ciborgue, não botar o ciborgue, vai empenar o amortecedor, não vai empenar o amortecedor. Vai estourar o rolamento? Vai estourar o rolamento, empenar a manga de eixo. Então, hoje, para algumas suspensões, existe um parafuso excêntrico que é substituído e colocado uma regulagem de cambagem nesse amortecedor, fazendo com que a cambagem vá para a posição por um custo muito mais em conta, já que a gente está falando de custo, do que a troca toda do amortecedor ou de uma balança ou de um agregado. Você resolve com um parafuso excêntrico e fazendo a regulagem da cambagem. Então, assim, cara, existe cambagem, existe regulagem e existe recurso hoje para ser feito. É claro que algumas suspensões não vão te dar essa oportunidade. Algumas suspensões que não aceitam. Você ainda tem você tem que ainda trabalhar no modo de ciborgue, levando para o lugar. Mas aí o cliente vai fazer a escolha. Ou ele corre o risco de fazer a cambagem no ciborgue. Corre o risco, não é sempre que acontece, de estourar um rolamento. O rolamento, é preciso dizer, Rodrigo, também, que o rolamento só estoura numa cambagem a partir de 2 graus, que o cara tem que forçar muito, e se o rolamento estiver ruim já. Você chegou na loja com um carro com 100 mil quilômetros. 2 graus, tem que trocar o amortecedor. Tem que trocar o amortecedor. Deu 2 graus, negativo ou positivo, tem que trocar o amortecedor. É o que eu falo lá na loja. Você sabe como é que é cliente, não vai querer trocar, mas a orientação é essa. Passou de 1,5 grau, eu não faço. Passou de 2 graus. Passou de 1,5 grau. Bota o banquinho do cliente do lado do ciborgue e fala com ele que a bomba aí pra mim aí, por favor. Que a gente toca aí que a gente vai ficar olhando aí. Se estourar, a responsabilidade é sua. Mas é isso, 1,5 grau no máximo. Passou disso aí, tem que substituir o amortecedor, porque você realmente vai estar forçando todo o conjunto sem necessidade. E os carros que têm a regulagem, troca o parafuso, resolve com custo muito menor do que a troca do amortecedor. Já que você está falando da cambagem, explica pra gente um pouquinho, né? O povo quer ouvir o que é alinhamento, o que é balanceamento, o que é caster e o que é cambagem. Muito boa. Boa pergunta, Rodrigo. Vamos lá. O alinhamento é convergência e divergência. Convergência para dentro, divergência para fora na parte horizontal. A cambagem na parte vertical, negativa para fora, positiva para dentro. Caster, adiantamento e atrasamento de roda. O ângulo da roda em relação à outra. Ela está atrasado. Qual o outro ângulo que você perguntou? Balanceamento. O balanceamento é o peso da roda. Eu falo que o balanceamento é o casamento do pneu com aro, que se transforma em roda. O balanceamento é responsável pela vibração e desgaste do pneu também, porque se você andar com um pneu desbalanceado, ele vai gerar desgaste irregular no pneu. Ele gera vários desgastes no pneu todinho. E o alinhamento gera desgaste, a cambagem gera desgaste. O único ângulo que não gera desgaste é o caster. O caster só faz o carro puxar. O adiantamento e atrasamento de roda faz realmente o carro puxar. Se você tiver aí um carro com a diferença de 1 grau de uma roda para outra, provavelmente esse vai puxar a direção. Então você tem que dar um tapa no caster aí e fazer com que uma roda aí se iguale a outra. Alguns carros também existe regulagem de caster. Outros você também já tem que colocar um aparelho, afrouxar o quadro e levar ele para a posição. Alguns carros não têm essa regulagem. Você tem que gerar isso no carro. Muito mais forte. Isso, né? Aí é. A maioria das vezes é provocado por um batido. Eu queria deixar uma dica para você. Por que 90% da cambagem acontece do lado direito do carro? Porque nós, brasileiros, temos o hábito de estacionar em calçada. Correto ou não? E toda vez que a gente vai subir numa calçada para estacionar, a gente sobe com que roda? Dianteira direita. Então, se você não tem outra opção, Daniel, não tem estacionamento onde eu moro, a cidade, você sabe como é que é os centros urbanos do Brasil. Eu conheço muito bem. Suba com a roda traseira. Vai diminuir a pressão provocada na roda dianteira direita. Diminuindo a pressão, você
também diminuir a possibilidade de gerar cambagem naquela roda. Então, suba de ré na calçada, que o eixo fixo na traseira, na maioria dos carros, vai te fazer com que o seu carro gere uma cambagem. Dentro disso aí, eu tenho na minha garagem uma rampa. Então, obviamente, só dá para eu subir, meio que fazendo uma curva, né, com uma roda somente, primeiro, porque não dá para eu entrar reto. Isso, claro, também vai ter o mesmo efeito do meio-fio? Se não tiver obstáculo, não vai gerar. Ele pode gerar um desgaste no pneu, porque muito provavelmente, se for uma subida, Edu, ela vai tracionar um pouquinho mais, vai dar uma cantadinha de pneu quando você está fazendo a manobra. Porque o peso do carro já está desproporcional do lado do outro. Quando você sobe algum lugar com um jogo virado, o peso do carro já não está mais uniforme, né? Então ele vai dar uma cantadinha de pneu. Provavelmente essa roda que canta é a dianteira direita e ele vai gerar um desgaste maior do que o dianteiro esquerdo. Mas totalmente não chega a cantar pneu, não. Mas a minha mas por causa da cambagem, não vai forçar. Só homocinética. Pode forçar uma homocinética, sim. Essa mulher trabalha onde? Homocinética? Isso já aconteceu aí, no balcão com a gente, isso aí parece engraçado, mas no balcão uma vez já rolou isso aí, tá? Quem é homocinética? A mulher chegou na peça atrás da homocinética porque pegou um dinheiro do marido dela. Deve ter sido isso, né, Rodrigo? Então, cara, eu queria falar, Rodrigo, sobre tudo isso aqui, cara. Eu trouxe essas pecinhas porque é importante dizer para o cliente que elas são os causadores de desgaste no pneu. E aqui para nós, são tão sensíveis, né, cara? Se a galera tivesse a oportunidade de pegar, ver o funcionamento dessa partezinha cromada aí, com a coifinha aí, como é por dentro. É verdade. Né? Aqui tem um pino excêntrico aqui dentro, né? E a ponteira, o pivô, beleta, o braço axial, elas são peças de articulação. Ela traz articulação à suspensão. São elas responsáveis de virar a roda para um lado e para o outro, fazendo os ângulos do alinhamento do carro, trazendo a estabilidade nas curvas. Então, elas são as responsáveis pelo carro ter as rodas posicionadas na direção certa para que não gere nenhum acidente. E o seu carro, muitas vezes, o cara sente o carro bobo, alguma coisa desse tipo. Pode ser a folga já na suspensão numa dessas peças. Hoje, por exemplo, eu tive lá na loja algo muito interessante. Já peguei algumas vezes. O carro acelerava, puxava para um lado, soltava o pé do acelerador, o carro ia para o outro. A bucha da balança gera isso. Um Sandeirinho do nosso amigo Thiago, um abraço, Thiago, se estiver nos vendo aí. Ele esteve lá na loja hoje, ele tinha acabado de passar por um outro lugar, trocou amortecedor, trocou ponta homocinética, falou, pô, Daniel, troquei essas peças aí e o carro está assim agora. Eu acelero, o carro puxa para um lado, eu tiro o pé, o carro puxa outro. Levantamos o carro para verificar a bucha de balança estourada e gera isso. O atrito do pneu no asfalto, quando você acelera, a balança sai do ângulo de alinhamento que faz puxar para um lado. Quando você tira o pé do acelerador, ela volta para o ângulo de alinhamento e o carro puxa para o outro. Nesse caso, não da balança, ela gera o caster, é verdade. Ela vai e volta. É isso aí. Isso, ela sai do paralelismo entre as rodas. Aqui. Mesmo tá fera. Não, você fica dando essa moral aí. Essa semana ele só deu aula lá na loja de ele sabe essas coisas já fazia. Não, fica dando essa moral pra ele. Aí o que acontece? Fica lá uma bagunça danada lá, porque ele quer ensinar pra todo mundo. Tá errado, ele vai ensinar a porcentagem do pneu. Tá vendo? Não, amanhã ele vai falar da. Tá puxando, agora é comigo. Amanhã vai bater venda de recorde do carro. É isso aí. Mas cara, e assim, passa em alguns lugares, eu costumo dizer lá na loja que o cara mecânico na parte undercar do carro, que é a parte de baixo do carro, o cara é diferente do mecânico do motor. De repente ele não vai saber nada de motor, mas ele saca de suspensão, é um cara bem diferente. A mesma coisa o mecânico de motor. O cara entende tudo de motor, mas ele chega na parte de baixo do carro, tem tanto detalhe que ele muitas vezes fica perdido. Então, assim, o cara passou em alguns lugares e ninguém trouxe a solução. Ele chegou lá na loja, graças a Deus, a experiência que a gente tem, já chamamos o garoto. Falar nisso, tem que mandar um abraço para ele. Marcelinho, um abraço grande para você. Tá fera lá, já tá comigo há 4 anos lá, o moleque tá arrebentando. Também nesses carros mais novos.
dessas elétricas, a direção tem um ângulo, né? O carro até da Nissan, né? O carro morria, não funcionava. Eu vi, era a questão da direção. Esses carros de direção elétrica tem 1.0 da direção. Tem que ser feito pelo scanner. Isso aí. E se você tiver uma batida, aconteceu alguma coisa, trocou a carro de direção. Carro do meu amigo Marcelinho. Tá? Marcelinho também, xará do meu... Marcelinho, um dos nossos patrocinadores aqui, ele comprou um Tigo 8. O carro aí com pouco tempo de uso, o carro dele zero. O carro dele, o Tigo acontece isso, descascou o volante. Descascou o volante que ele fez, ele levou na Tigo, na Caoa, né? E eles tiraram o volante do carro para fazer. Quando colocaram o volante, eles acertaram o alinhamento pelas ponteiras. Porém, deixaram o ângulo dele. Centralização do volante. Deixaram, então isso desconfigura o carro todo. Cara, assim, conseguimos achar, consegui acertar pelo scanner, tudinho direitinho, né? Tive que voltar lá, mas deu certo. Então, assim, mas é uma loucura, hein? Esses carros, cara, a gente que tá vivendo a época do SUV, né? SUV, né? Eu acho que os carros de passeio estão fabricando muito menos e o SUV tomou uma proporção muito grande. O SUV, ele tem uma característica que incomoda muito, principalmente o condutor. Se o cara saiu de um carro passeio e montou num SUV, ele não faz a curva do mesmo jeito que fazia no carro de passeio, não. Por quê? Porque o ponto zero de gravidade desse carro é mais alto. O carro, ele tem uma estrutura mais alta, o teto é mais alto, mas a largura dele muitas vezes não é tão largo. Então, quando na curva, o ponto de gravidade dele é alto, é positivo. Ele entra balançando, ele faz muito o que chamamos de movimento pêndulo. Ele entra assim, ó. Ele entra bobo. Entra bobo. Então, assim, o alinhamento desse carro tem que estar em dia, os pneus em dia, amortecedor em dia, como o Rodrigo falou ali agora. Essa direção elétrica, a maioria dos carros hoje tem que estar alinhado direitinho. Apesar de que ele é progressiva, né? A direção elétrica, ela vai ficando, quanto mais acelera, as pessoas sabem. Para manobrar, ela tá leve, carro parado, e quando anda, ela vai ficando mais firme. É melhor até do que a hidráulica. Melhor do que a hidráulica nesse aspecto. Porque a hidráulica, uma vez eu fui até dirigir, eu acostumado com a elétrica, e a hidráulica dele quase não tem. A hidráulica dele é bem fraquinha, é pesada. E o óleo trocado, dura. Já eu fui dirigir o Siena. Todos Renault Renault. Né? O Siena, eu fui. Igual a Siena é difícil. Porque aquela hidráulica dele é bem leve, ele é alto. Eu lembro que eu fui fazer o movimento brusco, quase eu perdi o controle, de tanto que ele balançou ali. E olha que nem a CRV faz isso. Agora ele fez. Então a direção muito boa é Argo, né? Eita, nós. É mais a defeito. Para nós eu vou te falar, tem dois defeitos muito crônicos, não só no Argo, né? Os carros da Fiat hoje. Coluna de direção e caixa de direção, campeão. É o conjunto. Campeão de dar pau. Faz um barulhinho truque, quando você está girando o jogo. É campeão. Daniel, vamos responder uma pergunta do YouTube? Então vamos olhar lá para a tela lá que o Alex vai colocar para gente. Vem pra gente, Melma. E aí, Melma? Quando se troca o amortecedor, exatamente fazer a troca da mola? Boa pergunta. Excelente pergunta. Segurança tá preocupado. Ele pode ele é igual segurança do Messi, já viu? Então. Segurança do Messi, alguém se aproximar, ele já entra. Não, gostei. Tirou preocupado. Cara, quem é um amigo lá, Gustavo? Gustavo, né? Quando você troca o amortecedor? Excelente pergunta. Eu vou falar uma coisa agora aqui que poucas pessoas param para se atentar mediante a isso. Eu tenho a ousadia de falar essa frase aqui. O único componente de um veículo que trabalha 24 horas por dia é a mola. O carro tá parado, a mola tá lá, brother, ó. Segurando o peso do carro todinho. Se o carro tá em movimento, ela tá, ó. Parou o carro no sinal. Desligou o carro na garagem. Ela está segurando o peso. A mola é o único componente do veículo que trabalha 24 horas por dia. E pouco se dá importância à mola.
mais uma vez a gente vai cair no conto de redução de custo, não é isso, Edu? Uhum. O povo, eu sei que é caro trocar 4 amortecedor, que deveria ser o ideal. O ideal seria trocar as 4 molas junto com o amortecedor. A cada troca de amortecedor, trocar mola. Mas se isso não for possível, pelo menos a cada 1 troca de amortecedor, a cada 2 trocas de amortecedor, trocar uma mola, o jogo de mola. Pelo menos isso. Então você vai trocar um amortecedor entre 8 e 100 mil quilômetros, na próxima troca de amortecedor, troque a mola. A cada 100 mil trocar o amortecedor? É, de 80 a 100. Dificilmente alguém vai fazer 2, 3 trocas, né? O mesmo. Dificilmente. Eu tô vendo o carro da galera da Uber aí, a galera da Uber. 300 mil quilômetros rodados, 400 mil quilômetros rodados. Os caras estão rodando demais, Edu. E eles trocam o amortecedor? Essa é a questão. Então, isso que eu te falo. Quando tá quando pra trocar. Não, você vê quando o amortecedor tá ruim, quando ele passa em algum obstáculo ou lombada e ele continua balançando. Esse é o principal sinal que o amortecedor está ruim, né? Ou seja, só as molas estão segurando ele ali. É raro você ver isso na rua, mas você vê. E é impressionante como dura o amortecedor, muitas das vezes mais de 100 mil. Porém, a gente não tem que esperar chegar a esse ponto. Isso. É trocar na preventiva, com 100 mil é o que você orienta. É difícil alguém ficar 200 mil, 300 se não for trabalhar com Existem algumas características que devem ser levadas em consideração. A fábrica garante o amortecedor hoje 50 mil quilômetros. Ou 2 anos. Essa garantia que dá? A fábrica. Correto. Para ele andar 100%, te dando a segurança e conforto que você precisa. A partir daí, a cada 10 mil quilômetros, quando você for levar o carro para fazer a revisão de troca de óleo, alinhamento e balanceamento, é bom que se avalie os amortecedores. Como que vai se avaliar um amortecedor? Principalmente pelos componentes. Eu tenho até um kitzinho aqui. Pega aqui, rapidinho. Só para mostrar o principal componente que a gente deve avaliar. É esse guarda-pó, esse cara aqui, ó, o batente. Ele mostra características de que o amortecedor já tem perda de ação. Porque esse cara aqui é para segurar alguns finais de curso da suspensão. Ele não é para ficar o tempo todo tomando pancada. Em algumas situações, ele vai descer um pouco mais e ele vai ser o responsável por segurar. Quando ele já está todo esfarelado, isso já quer dizer que o amortecedor ele já não está segurando, ele já tem perda de ação. Aquilo que eu falei aqui no amortecedor, ele já destruiu o teflon por dentro, teflon, né? Aquela pecinha de plástico que está ali no pistão, e o óleo já começa a passar ali e ele já perdeu a resistência. Então ele começa a trabalhar um pouco mais, exigir um pouco mais do batente. Existe serviço que troca só o kit de amortecedor? Sim, pode trocar. Pode ser que só precise ele. Pode, porque já precisou de barulho no meu carro e o rapaz, não, vamos trocar só o kit de amortecedor e sanar. Sim, aí vai sanar. Se o problema for o amortecedor, daqui a 3 meses vai estourar tudo de novo. Então esse é o problema. Se já existir no amortecedor indícios de perda de ação, ele vai botar o kit lá bonitinho, vai acabar mas vai ser um paliativo. Ele não resolveu a causa. Ele resolveu o problema, mas não resolveu a causa do problema. Talvez uma perda de ação no amortecedor que estourou os seus kits. E você vai colocar ali o kitzinho novinho, que é para durar aí pelo menos a vida do amortecedor, ou meia vida do amortecedor, vai durar 3 meses, 6 meses, porque é um amortecedor que está provocando isso. É bom a gente falar que muitas das vezes o cliente chega, contrata esse trabalho, esse serviço, que é trocar o kit do amortecedor, mas quando você tira o amortecedor, que você coloca lá no encolhedor, lá você balança a haste do amortecedor e ele tá com folga, ele fica igual um sininho. Então, assim, muitas das vezes quando acontece o problema do barulho. Não, você tem que mostrar pro cliente. Agora, Daniel, tem como você pegar e botar aí, que às vezes a gente fala, né? É no mundo da autopeça aí pra galera trabalhando com peça, um abraço. O coxinho. O coxinho tá aí. Então, coxinho. Esse é o coxinho, galera. Esse aqui. O rolamento de peso. Rolamento de peso no saquinho. Tá dentro do saquinho. Muito importante ele ficar assim guardadinho. Isso. O batente. E a coifa. Então, muita gente a gente fala assim, porque a gente, você tem que trocar o kit, o amortecedor, batente, coifa, coxinha e rolamento de peso. Muito clientes acham que o rolamento de peso é o coxinha, é uma coisa só. E não é, galera. Então,
É um kit. Isso tudo vem no kit? O kit vem assim. A gente tinha muito o kit do coxinho sem o rolamento de peso antigamente. Acho que agora não. Hoje vem 100%. 100%, né? Então, eu peguei a época do balcão que a gente vendia separado. Rapaz, essa coifa saía dentro do saquinho. Porque essa daí você identifica ainda ela. Mas tem uma que mistura, não tem como não. Hoje com IA agora, todo mundo acha, só pede quem quer, né? Porque você tira a foto ali e te fala tudo ali. Então ajuda, mas isso aí é o kit. Em alguns coxinhos, Rodrigo, o rolamento de peso vem vulcanizado nele, tá? Isso. Em alguns coxinhos, né? Todo não. Por exemplo, é o da Palio, Argo, Maréia, Fiat, né? É um exemplo. Corolla também. Então, alguns deles vêm vulcanizados aqui dentro. E esse vem separado. Eu espero esse aí do Ghost é 5, né? Esse hoje é 5, T-Cross, tudo é o mesmo kit. É quase um A111, gente. A Volkswagen. É verdade. Edu chega a brilhar os olhos aqui agora. É quase um motor. O motor é A111, a Volkswagen usa em tudo e o kit no amortecedor também basicamente usa em tudo também. Isso aí, Virtus. A Volkswagen é maravilha, né, cara? Eu dinheiro pra muita gente. Eita, nós. Vamos mostrar aí pra galera o que é uma bieleta. Opa, agora. É bom a gente mostrar, porque a galera não tenta. Isso é uma bieleta, gente. Ó. Rapaz, isso aqui é causador de bastante barulho. Tem cliente que chama bereta aí, ó. Então, essa bieleta, a bieleta é engraçado, Rodrigo, que os carros mais antigos não existia isso não, tá, gente? Era a bucha na ponta do estabilizador. Não existia esse item aqui. E melhorou com a chegada dela ou é melhor com antes? Melhor pra gente. Pra gente que vende mais uma peça pra vender. Porque ela faz barulho, rapaz, cara. Ela faz barulho inferno, tipo o cara achar que o carro tá quebrando no meio. Tem gente que acha que vai gastar um mundo de dinheiro no amortecedor e quando chega lá só essa bilheta. Muita gente demora aí lá. Na sua e na minha loja, porque se ela entrar com a bilheta fazendo barulho em outro lugar aí, ela deixa bastante dinheiro. Isso aí. Já vamos condenar já condena muita coisa. Por quê? Porque ela assusta. Ela faz um barulho que o cara sente no pé, no assoalho do carro, e o cara entra na loja achando que a suspensão tá quebrando, tá caindo. Já aconteceu lá na loja. Teve um cliente essa semana que me perguntou por que eu não compro aquela máquina que o carro fica em cima e ela fica vibrando. Eu falei com ele que é um sonho de consumo, né? 130 mil reais na máquina da Gadali é um sonho de consumo. Porém, se eu tenho lá também, a gente compra carro rápido, porque aquela máquina condena até os vidros, que o vidro começa a tremer assim, ó. Aquela máquina inteira. Já me fizeram essa pergunta também. Eu falo assim pro cliente, pô, meu amigo, tá difícil vender um alinhamento e dirá um laudo, porque tem que cobrar um laudo. Você botar uma máquina de 130 mil reais. A galera não tem ideia. Você compra hoje, investe hoje no alinhamento, por exemplo, 3D. De quantos anos ele demora para se pagar? Rapaz, é investimento. Axial, tem um axial aí na mesa? Tem um axial, tem um bracinho axial. Articulação axial, isso aí pega diretamente na caixa. E a ponteira pega onde aí, Daniel? Mostra pra galera aí, ó. Pega aqui na ponta. A ponteira pega aí, ó. E lá pega na manga de eixo. E aqui na caixa de direção. Aqui. Hoje que a gente faz o alinhamento, né? Isso, justamente. Na regulagem do alinhamento, é justamente nessa peça aqui. A outra dica que eu queria deixar aqui para o pessoal, importante dizer, se você deu uma pancada muito forte na dianteira ou na traseira do seu carro, é importante você desmontar o amortecedor para ver se não empenou a haste, tá? E o que a gente pega lá na loja de carro com a haste empenada é tirar. É fácil, o diagnóstico é muito fácil. Você desmontou o amortecedor, você vai pegar, vai levantar e vai girar ele em cima. Se a pancada foi violenta, meu irmão, isso aqui vira um bumerangue. Já peguei vários, os caras não estão sentindo nada, só dá uma pancada. Irmão, vamos dar uma avaliada? Vamos, desmonta para ver. O cliente mesmo pode fazer o teste, é desmontar, girar a haste do amortecedor. Se bambear, amigo... Antigamente, Daniel, a gente tinha algumas peças com alguns nomes até engraçados. Por exemplo... Hoje eu tô vendo na mesa que você tem uma asa de morcego aí, não tem? Aí, ó. Uma asinha de morcego. Asa de morcego usado na linha GM. Fala os carros aí. Um bumerangue, Prisma, Celta, Corsa, né? Tem a Montana também, o Agile. O negócio de bumerangue é uma furada. Rafael Estelete um dia jogou bumerangue na minha canela na Delemos, lá quando a gente trabalhava junto. Lá. Tem a marca até hoje.
E é essa desse daí, é desse. A asinha de morcego, né? E pra gente que trabalha muito tempo, isso aí foi uma evolução, né? Porque o primeiro bumerangue era de borracha. Essa veio de aço. Aí veio isso aí, veio 99, 2000, 2001. Isso pra gente foi uma evolução, né, É verdade. Cara? Agora ela vem vulcanizada, né? E ela vem blindada. Aí hoje aí é bem melhor. Ninguém nem mais usa esse negócio, meu Deus. A qualidade é muito melhor, mas ainda dá bastante manutenção, né? Essa buchinha do Celta, do Prisma aí, dá bastante manutenção. Daniel, os componentes, então, aqui para a gente poder... Vamos lá. Basicamente, uma suspensão hoje de um carro. Quais são os componentes que tem nela? Eu tenho aquele cliente que chega assim, eu acho que na sua loja também tem. Não sei se o Edu já fez isso. O mesmo já escutou. Ô, Daniel, tudo bem, meu amigo? Quanto você cobra para trocar a suspensão inteira do meu carro? Cara, mas eu queria trocar toda. Eu queria trocar a suspensão toda. E esse nunca é toda, né? É a faca e o queijo na mão naquela autocenter do Zé das Couve. Como é que é o nome do mecânico lá que você fala? Zé Cachaça. Zé Cachaça lá, né? Do Zé Cachaça lá. Zé Cachaça trocar tudo. Então vamos lá. Trocar tudo, né? Trocar tudo. Você vai cobrar tudo. Antes dessa que você... Eu queria que você grava essa pergunta aí, que eu queria que você falasse sobre os itens. Mas uma pergunta muito assim, veio aqui agora. Quando você vai na sua loja, o cliente está com uma ponteira de direção estourada, você troca um ou par? Cara, ponteira de direção, eu sempre troco uma. Uma. Pivô? Uma. Sempre o que está ao lado está estourado, o outro lado não. Sempre o lado que está estourado. Eu sempre deixo a recomendação, mas eu não troco. Se o cliente quiser trocar, é o mesmo tempo de vida. Se ele não quiser trocar, fica à mercê dele. Ele pode voltar depois. O que pode acontecer, Rodrigo? É muito importante essa pergunta, mas... mais uma vez, vamos cair na economia do cliente, né? Se você inventar um monte de coisa, não é inventar também, não. É fazer uma prevenção. Eu te fiz essa pergunta porque eu já prestei serviço muito tempo para a Rede 1001. E na Rede 1001, eu tomava conta dos carros pequenos e era uma regra. Nunca trocar uma ponteira. Sempre o par. O estudo que eles fizeram um estudo e gastaram grana para isso. Mas eles viram que quando eles trocavam o par, eles tinham mais economia do que quando trocavam uma. Aumentava o rendimento. Aumentava o rendimento, a economia de tudo da suspensão do carro. Então, assim, eles lá nunca trocavam um. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante do Rogério. É um amigo meu que trabalhou comigo na Michelin. Ele botou uma pergunta aqui sobre isso. Por que as peças hoje não duram tanto tempo quanto duravam? Existem vários fatores, mas um dos fatores é esse. Existe uma reposição de uma peça colocada em cima de uma suspensão cansada. Quando a gente troca um item só, todo o outro sistema já tem um desgaste. Então, essa peça nova que a gente colocou, com certeza ela vai receber mais a resistência do... Porque vamos colocar aqui uma conjectura. A bucha já está molinha, já está molenguinha. A outra ponteira também já está folgada. Você botou uma novinha. Quem é que vai segurar a maior pressão desse conjunto todo, que trabalha tudo junto? É a novinha. E a outra já está mais ou menos, a outra já andou, então ela vai ter... Então, isso também é um fator das peças ter um desgaste prematuro maior. Mas eu sempre deixo o cliente, assim, não é obrigatório. Eu não vejo como obrigatório. Trocou a do lado direito, vai trocar do lado esquerdo. Por quê, Rodrigo? Porque a roda do lado direito não passa no mesmo lugar do esquerdo. Eu entendo todo tipo de filosofia sobre a suspensão, mas eu também tenho algumas teorias que eu defendo. O certo é tudo novo. Fique claro, se botar tudo novo vai ficar melhor. Agora, se o cara não puder colocar uma peça... Agora, peças que eu falo que não deve ter economia, principalmente, é bucha. Bucha, trocou... Eu já vi o carro chegar lá na loja... A balança ter duas buchas e o cara trocar uma bucha só, Zé. Então, assim... É um trabalho danado de tirar a balança para trocar uma bucha só. Principalmente se for isso aqui. Sabe por quê? Porque existem algumas buchas assim agora que são de aço, que é difícil de trocar pra caramba. Então tem uma galerinha que corre dessa aqui, troca mais fácil e deixa essa aqui no carro. Isso aí. Cara, na mesma balança, não faz isso não. Você está fazendo um retrabalho, não está economizando o bolso do cliente, sabe por quê? Não, porque a outra vai estourar, ele vai ter que voltar e ele vai ter que trocar grande de novo. E vai ter que ganhar.
fazer um novo alinhamento. Ainda tem a bandeja também, né? A bandeja do agregado, que muitas das vezes vem com a bucha, não dá para você trocar só uma, você tem que trocar tudo ali. Tem carro que é assim também. Então, a bandeja, a maioria delas tem duas buchas, a não ser os braços. Os braços articulados tem uma bucha só. Quando se trata de bandeja, tem duas buchas. Sim. Então, se você for substituir uma, essa é aquilo que eu tô falando, não tem nada a ver de uma roda com outra. A gente tá falando de uma roda só. Sim. Então essa roda passou no buraco com as duas buchas. Só que uma rompeu e a outra ficou mais ou menos. Não é que ela tá boa. Ela tem os mesmos 30 mil quilômetros da outra que está sendo trocada. Então, irmão, a balança tá na mão. Troca as duas. Troca as duas e deixa o serviço 100% garantido. O alinhamento fica 100%. O cara não vai ter problema, pelo menos naquela balança ali, por um bom tempo. Agora, você trocou uma só, daqui 3 meses a outra bucha estoura. O cliente vai ter que voltar, vai trocar a peça de novo e vai ter que alinhar o carro. Vai aumentar o custo dele. Eu vejo que tem gente também apelando para peças remanufaturadas, né? Eu lembro que desde muito tempo isso, até a mocinética mesmo se vende manufaturada. Não, hoje tem amortecedor remanufaturado. Exatamente, amortecedor e tudo mais, que é um mercado que a galera hoje, na verdade, tem uma... Não tem problema nenhum de falar o nome da empresa aqui. A gente também não. Na verdade, a gente ainda não tem nem problema de falar o nome de. O GansonCast aqui é para a gente poder trocar ideia mesmo. Tem uma empresa chamada Dinova. Não sei se você já pegou lá. Uma empresa de São Paulo chamada Dinova. E eles vendem lá na Dinova, né? Na Dinova tem todas essas peças remanufaturadas. Então, todas: ponteira, axial, bieleta, amortecedor, balança. E o valor é bem baixo. Tem uma loja hoje em Itaboraí que vende muito peça da Dinova. Então, assim, é bem baixo o valor. Mas também o tempo de uso, a resistência, é bem baixo também. Então, assim, cara, às vezes vai salvar, o camarada tá com valor, igual a gente falou o pneu de 149, né? A gente fala, mas às vezes o camarada tá com grana, tá tão curta que o cara fala o seguinte, cara, o cara bota a mão na cabeça, olha pra família, porque, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Porque acontece, a gente vai falar, eu quero deixar bem claro que a gente fala aqui, galera, do que é melhor por carro, mas a gente aqui, a gente precisa entender um pouco também, a gente quer que todo cliente use as peças das melhores qualidades. Mas muitas vezes tem gente que deixa até de levar o carro também na nossa loja, porque sabe que a gente só usa peça de boa qualidade. Então, assim, tem aí o Zé da Couve, né? Que você fala, Zé Cachaça aí que usa. E a galera, mas a galera também que tá muito apertada financeiramente. Gente, a gente tá vivendo uma crise. Tem situações que tem que se colocar na posição. Então, é por isso da pergunta, se você troca 2 ou 1, porque acontece? É a situação da empatia, né? Da gente colocar também no lugar do cliente também e não querer só que o cliente deixa ali tudo ali. E a gente não... Eu sou a favor de você ser profissional ao ponto de você não colocar o seu serviço em xeque. Porque a gente sabe que o cara levou o carro até você confiando que você é o profissional. O que você disser, ele vai aceitar e vai fazer. Se amanhã der o BO, a responsabilidade é sua. A não ser que o cliente não queira fazer aquilo que você orientou ele fazer. Você aceita o cliente levar peça hoje para sua oficina? Rodrigo, eu vou ser sincero, tá? Eu aceito porque eu preciso. Mas vai chegar um ponto que eu não vou aceitar mais. Hoje lá na loja nós não aceitamos. Sabe por quê, Rodrigo? Hoje, essas peças aqui, todas elas, autopeça dá no máximo 3 meses de garantia. Na Muniz Pneus você tem 6 meses de garantia, o dobro da garantia. Se você for pagar uma diferençazinha de 15% a 8% no valor, a garantia da peça é minha, da mão de obra é minha, e se precisar alinhar o carro, eu não vou te cobrar, vou fazer de novo. Isso aí, então tem um custo agregado a esse valor. Então assim, cara, eu tô falando para você, porque eu ainda preciso. Eu tenho uma empresa de 4 anos, ela tá engateando, eu preciso mostrar o meu trabalho na rua. Mas vai chegar um tempo que eu vou... Por quê, cara? Porque eu zelo sempre pela qualidade do produto, porque eu sei que está atrelado à minha mão de obra, está atrelado ao serviço e está atrelado ao meu nome. E a questão também a questão também toda é o seguinte: na hora da garantia, para você receber a mão de obra de novo é difícil, tá? Então, como é que funciona essa garantia? Se eu levei, por exemplo, a bucha da marca que eu comprei, ela está aqui. Que você coloca, paga somente a mão de obra, né? Isso. E digamos que com um mês quebre a peça. Você paga a mão de obra de novo, ué.
Não, e como é que você faz? A garantia da nossa mão de obra é para as peças que a gente instala. Quando você traz, a garantia já se torna algo do fornecedor da peça. Correto. Eu acho que você não leva prejuízo e já teve esse tipo de problema do rapaz chegar lá, olha, deu problema aí na peça. Eu vou te falar, eu tive uma nota até um tempo atrás de R$240 lá, e o cara falou assim para mim, o cara comprou um kit de amortecedor na rua, eu troquei, uma semana depois ele voltou. Com kit com barulho de novo, a gente foi ver, era o kit que ele tinha colocado, o coxinho tinha estourado de novo. Aí ele foi na rua, a gente desmontou o carro na loja, deu a peça na mão dele, foi na rua, trocou, já explicado, eu fui falar com ele, ele falou assim para mim, eu posso pagar quando meu cartão virar, Daniel? Porque, pô, eu tive que comprar peça e tal, pá. Tecnologia. Até hoje ele não voltou. Tá, mas isso sai, isso é um caso que é diferente da garantia. O fato é que ele aceitou pagar, portanto ele não quis, o Miguel de não pagar, mas ele não questionou o fato de você cobrar a mão de obra de novo. Tudo bem? Não, porém, isso aí já é outra história. Ele não ter pago, aí já é questão... Né, Ô, Edu, porém, a gente tem estudado um pouco, né, sobre essa questão, e se você comprar a peça, se eu aceitei que você trouxe a peça, meu amigo, automaticamente eu assumo toda a garantia juridicamente. Então, hoje não tem isso. Muitas vezes as pessoas falam até que também tem no Código do Consumidor que a gente não pode também 100% falar que a gente não aceita, que a gente só faça o serviço para você, porém, isso aí. Isso aí. Então, assim, porém, você tem a escolha. Se você vai lá fazer um serviço comigo, você já é meu cliente, você sabe como eu trabalho. A questão da garantia, da gente deixar... Porque muitas das vezes, galera, a gente levanta o carro... Vou dar o exemplo de uma embreagem. A gente traz a embreagem, a gente tira a caixa, faz a embreagem. Chega lá, mas na hora tirou a caixa, na hora de aplicar a embreagem, a gente esqueceu de conferir a embreagem está errada. A gente entrega a embreagem na sua mão, você vai lá trocar, tá? Pro vendedor lá da autopeça lá, mas o carro tá lá 2, 3, 4 horas em cima do elevador e o elevador ele tem que te dar um retorno. É uma ferramenta cara e muitas das vezes você não consegue fazer isso. Então, assim, hoje na loja a gente não aceita que o cliente leve. Existem as nossas exceções, porém, são alguns clientes que a gente já tem, que a gente já vem nesse período que a gente precisava fazer isso. Então, assim, mas a questão da garantia, se você levou a peça, tem direito à garantia. E é Brasil. É Brasil. Tem direito à garantia o quê? Do serviço? Do serviço. Não era para ser uma... Não era, também concordo. Aperta minha mão aqui. Você é meu. Rapaz, você era para ser. Agora, eu te amo. É engraçado que eu, por entender de carro, eu já preferiria levar a peça por causa da qualidade, que eu não confio nas oficinas, claro que não na Gansãocast, né? Mas nas oficinas por aí, de que vão colocar peças boas no meu carro e sequer vão colocar. Eu já fui vítima há pouco tempo do cara não ter colocado sequer o aditivo, né? Ele cobrou o sistema de arrefecimento da CRV e botou água. Meu amigo, eu já fui vítima de eu levar o aditivo e o camarada não botar o aditivo. Levar ele não colocar. Eu trabalhei no ramo de autopeça há muitos anos. Daniel me conheceu, eu era gerente de autopeça, vendedor de autopeça. E eu não tinha auto center. Quando eu estava em Maricá, meu carro fazia do lado com meu amigo Daniel. Eu estava em Maricá. Então, assim, quando eu fui para Rio das Ostras trabalhar lá, eu tinha o meu carro e, cara, sempre prezei em colocar peças de qualidade. Até mesmo porque Daniel sabe que o lugar onde eu trabalhei também prezava em vender peças de qualidade. Então, assim, a gente sempre trocava essa bola. E eu peguei os aditivos, peguei o reservatório, peguei tudo e levei. Meu amigo, não trocou, pô. Não trocou. E o pior que... Gente, deixa eu falar pra você. A gente está diante de tantos clientes aí, né, que não... Depois que inventaram a internet, não tem cliente bobo mais não, gente. Não tem cliente bobo. E em tudo, tá? Em tudo. Nessa questão da mão de obra, a gente aceita, não aceita, da peça boa, da peça ruim. Então, assim, hoje, eu falo para você o seguinte, a gente preza trabalhar com peça boa. Mas muitas vezes o cliente vem me perguntar assim, cara, qual peça você vai trabalhar? A gente ainda não recebe patrocínio. Falo, a peça que eu confio, a garantia é minha, então... Eu queria muito fazer um amortecedor com o nome Ganson. Deixa eu levantar uma polêmica logo para... Vai que tá acabando lá, ó. Batemos, hein? Vai que tá acabando. Vamos lá. Eu já entrei em algumas mascarias e já me venderam colchão duro como picanha. Colchão duro como picanha.
Eu posso nessa churrascaria levar minha picanha para me comer lá? Só para eles assar? Pode, Edu? Não pode. Aí, Edu, essa... Eu só quero a mão de obra, amigão. Vou levar aqui, ó. Vou levar aqui, você passa pra mim aí, ó. Tá Uruguaia, minha picanha uruguaia. Toma aqui, eu só como dessa da Uruguaia. Você faz pra mim? Não faz. Então por que no auto center, na oficina, eu tenho que ser obrigado a colocar uma peça que o cliente traz? Se eu tô garantindo a peça, garantindo o serviço... Eu vou fazer um quadro com essas palavras e vou botar na minha loja, meu amigo. Porque agora eu tava falando das peças que se você não confia, você não entra, cara. Se você não confia, você tem uma pergunta para você, Daniel. Bota na tela. Quando o item passa por um processo industrial para ser restaurado aos seus originais de fábrica, até vale, porém passa por esse processo próximo do original. São certinho, né? Porque isso eu vejo não, mas já leu e já respondeu, rapaz. A internet está aí para isso. O que acontece? Eu tenho visto alguns vídeos aqui na Índia. Pô, os caras recondicionam as coisas lá. Você já viu, cara? Não. Pô, eu já tava vendo um, cara. O cara fazendo uma bucha da balança com um toco de madeira e uma faca, maluco. O cara... Não vou mentir, carpinteiro, eu não vou mentir, não, mas eu tenho um amigo lá na loja que adora ver esses vídeos. Fica legal. Então, assim, cara, a forma de recondicionar é que não existe. A gente tá falando aqui, gente, de peça, pô, aqui, cara, na Cata. Eu era garoto, eu nem trabalhava em oficina, eu já ouvia falar nessa peça aqui, cara. Morro. Pô, os caras estão mais de 100 anos produzindo peça. Dá problema, faço garantia. Amortecedor, faço garantia. Eu fui treinar na fábrica, eu tenho a técnica de avaliar se o amortecedor é um produto com defeito de garantia ou não. Eu faço, já fiz na minha loja 3 garantias de amortecedor novo, zero, tudo zero. Que dirá uma peça recondicionada? O cliente, um distribuidor essa semana, segunda-feira, um distribuidor, vendedor da distribuidora, levou o carro dele pra gente trocar os 4 amortecedores. E ele levou os 4 amortecedores. Assim. Ele levou os 4 amortecedores e falou: Rodrigo, posso levar os 4 amortecedores? Porque, pô, cara, eu vou dar um pulo aí pra te visitar mesmo. Pô, você já troca pra mim? Eu falei: não, pô, você traz, pô, você que me vende. Mas pode trazer os amortecedores. Levou 4. O FAP. Não é Elin, não, né? Elin, beijo ali. Não é Elin, não. Elinho ficou te vendo lá. É sangue bom demais. Elinho ficou um podcast inteiro te vendo falar de pneu lá na loja, sentado lá na loja lá. Não é ele, não. É Renato. Renato, que ele trabalhou muito tempo na Lago de Cunha lá. Renato. Depois você conhece ele. Ele levou os amortecedores e, cara, a gente tirou os amortecedores e ele chamou e falou assim: cara, vem cá ver, avalia os amortecedores aqui. Os 4 amortecedores travados. Os 4. Eu falei... Zero na caixa. Eu falei, avalia pra mim se é falsificado, se é... Eu falei, avalia aqui, meu amigo. Ele falou? Não, ele ficou tonto. Ele falou assim, cara... Ele queria levar porque ele tá achado no embalagem. Não. Ele é distribuidor, pô. Ele trouxe da empresa. Ele é revendedor, pô. Nossa. Ele trouxe... Zero confiabilidade na fonte. Cara, ele ficou impressionado. Ele falou assim... Cara, o Daniel falou, acontece de vir. Mas 4, cara, vir, tudo bem. Aqui, agora, 4 não foi nem do fornecedor. Os amortecedores estavam com a data de validade de 2013. No estoque. Porém, ele falou, não estava no estoque. Só que o que acontece? Fabricação, né? Fabricação 2013. Tem isso de período também? Tem lote, né, cara? Toda peça tem um lote. E quanto tempo o amortecedor? Cara, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas 2013 é muito 2013 tempo, é muito tempo para ter. Aí o que acontece? Eles mandaram, eu vou ter a resposta desse amortecedor. Eles mandaram. Os fluidos tem. Agora, amortecedor, peça. Eu já sei. Então, ele mandou para laudo, mandou para tudo, para saber, porque veio de um estado vizinho. Então, a gente hoje tem a maioria das peças ou vindo da parte de Goiânia, ou vindo do Espírito Santo. Ele pegou alguma proteção assim, ter a fonte, ele deve ter pego aí justamente algo que sobrou. Não, foi muito... Eu fui na fábrica em São Paulo. Eu falei com ele, pô, mas a fábrica em São Paulo tá vindo de lá? Então, eu falei com ele, alguma coisa de errado não tá certo.
E ele ficou de boca aberta. Ele falou assim, cara, aconteceu isso comigo, cara. Rapaz, eu falei, muito bom. Fiquei feliz de ter acontecido contigo. Porque acontece com a gente. E a gente vai falar com eles. Eles isso. Aqui é fazer resistência da garantia e muitas vezes ele pegou um estoque, o cara falou, leva isso aqui que eu vou jogar fora. Não, me dá então que eu vou usar no meu Não. A empresa... Uma outra coisa muito importante é o armazenamento disso aqui também. Estoques que pegam sol o dia todo, fica guardado isso aqui, depois que você botar no carro, vira um suspiro. Esfarela todinho, acaba com tudo. Eu queria falar para você, meu amigo, que você trabalhou numa loja que tinha uma sauna, não era um estoque, não. A loja trabalhava, tinha uma sauna lá antigamente. Depois eles colocaram uma parada no teto telhado, uma tinta, um negócio. Eu não acreditei, não, tá? Mas depois que os caras aplicaram, ele refletiu o sol, o ambiente mudou. Depois a gente vai fazer a propaganda dessa loja de tinta aí que tá famosa. A gente está com esses de oficinas que para levar peça, e os mecânicos, principalmente que eu tenho visto, não estão acostumados a pessoas questionarem marcas. Por exemplo, o meu colega enguiçamos com o gol dele na ponte, eu tenho esse vídeo na minha página, e não trocou a correia do alternador dele. Tinha nenhuma letra, inclusive essa correia, ela é meio elástica, né? Mas tem carros com correia elástica que você coloca ela, quando você liga o carro, com 10 minutos a letra paga, tá? Some. Não é o caso desse. Tanto que a correia dentada, ou a outra que ele colocou original, que quando ele está no telefone com o mecânico, que acabou cobrando um mês depois da garantia, na qual tem a nota e eu mostro na página, ele cobrou as correias e também o tensor. E quando ele tá com o telefone ao meu lado num carro, ele fala assim, poxa, qual que você vai colocar aí? Aí o cara, e eu no Viva Voz ouvindo, mas eu trabalho com as melhores, mas aí melhor qual? Aí ele falou, não, eu tenho o Daico, aí que ele veio falar, eu tenho a Continental, tá? Tipo assim, você não confia mais em mim? Não era para confiar, porque ele não trocou, ele não tinha trocado. Então dessa vez ele colocou, aí você olha lá, cara, e outra, Rodrigo, ele colocou agora a original, isso já tem 3 meses, e tá lá as letrinhas todas direitinho lá, e a correia você olha que é nova. Então ele cobrou e não trocou. Outro também foi o óleo do Clio. Eu perguntei para uma oficina perto de casa, eu prefiro perto de casa porque eu deixo lá, vou andando para casa e pego depois. Eu não preciso pegar ônibus. Não dá para eu ir no outro carro. Aí esse não estava acostumado, ele mandou para mim, você tem um óleo do Clio? Ele disse, tenho. Eu falei, tá, e qual é? Ele não esperava eu perguntar qual é. Ele mandou uma Avoline 10W40 que não atende às normas. Então não dá para confiar na galera que sequer vão colocar ou sequer vão colocar o óleo correto, que é a norma da Renault Sandero, aliás, e Clio é RN700, RN710. Você tem que respeitar a norma. E eu boto 5W40. Então quando o cara não está acostumado e você questiona, eles ficam meio assim, o que está havendo aqui? Eles não sabem. Então eu preferiria levar, agora eu vou levar, eu tenho que ver a suspensão do Clio, eu vou levar na Ganson Cast, que aí eu confio, eu sei que não vai ter problema, não precisa levar a peça. Vai colocar lá, tá? Eu vou precisar do Clio, tá fazendo uns barulhinhos já ali embaixo. E nós vamos levar lá em Daniel, da Muniz, para conhecer a loja dele também lá na Vamos lá. O Edu vai lá fazer uma... Vai acontecer, hein, cara? Rapaz, tá difícil, né, cara? Não para, né? Mas tá difícil, né? Já vai para 5 anos e essa visita chegou. Nossa, velho. Alex, qual página que é? Opa, galera do TikTok, um abraço grande aí. Galera do TikTok aí, ó. Segue a gente aqui no YouTube também, Ganson Cash. Vem pra cá. Quero agradecer vocês, mandar um beijo. Gente, estamos chegando ao fim. Show de bola. Daniel, muito obrigado. Estamos chegando ao fim, meu amigo. Show de bola. Quero te agradecer por mais uma vez você ter vindo aqui. Obrigado a você. Manda um abraço aí pra galera aí que tá te assistindo. As palavras finais aí do nosso programa. Tem que falar com a galera lá que eles já mandaram. Hoje, durante o dia, a equipe lá já sabia que eu ia estar aqui. Então, um abraço. Caio, vulgo Fumaça. Um abraço, Marcelinho. Um abraço, Kleber, vulgo Bobó. Um abraço, Wanderson. Um abraço, minha esposa que trabalha comigo. Mamás, Tomás, papai te ama. O meu outro segurança tá aqui. Mamãe. Você tá lutando e tudo aqui dentro aí, ó. Eu queria também fazer uma. Eu não fiz da última vez. A responsável de eu estar dentro do Auto Center hoje foi minha mãe, sabia? É mesmo? Minha mãe, ela conhecia Leomar, o dono da Flon, e ela foi lá pedir a ele para me colocar, para me dar uma. Você lavou peça? Lavou peça? Lavei banheiro, meu filho, que dirá peça. Lavei muito banheiro, lavei peça, fiz de tudo. E eu queria agradecer, dona Neuza, um beijo.
o seu filho te ama, muito obrigado por você me levar essa oportunidade e eu estar aqui hoje. Olha como é que o tempo faz as coisas, né? Eu estou aqui hoje com o Rodrigão, conversando sobre peça num podcast. Eu tenho que agora aqui, eu preciso mandar um abraço aqui, porque se eu tô dentro hoje de um auto center, dentro do autopeça, quero agradecer minha mãe, botou no mundo. Mãe, muito obrigado, beijo no coração pra você, pro meu pai, o bonitão aí do seu lado. Ó, quero mandar um beijo pra minha esposa, pra todo mundo, porque Edu, quando for pra você, manda, senão você vai dormir lá de fora. Já tá? até anotei aqui. Anota aí. Quero agradecer mais uma vez. Daniel tá com qual nome? Profundímetro. Rodrigo, esse aqui é um profundímetro digital que já está ultrapassado para medir o suco do pneu, né? A ranhura do pneu, a escovura. Esse é um profundímetro de rico que já passou. Eu vou te falar, existe um agora, a laser, coisa mais linda do mundo. Você chega perto do pneu e aperta. Ele vai dizer, ele mede automaticamente e vai dizer se tiver verde, se tiver amarelo, se tiver vermelho. Verde passa, amarelo já é para tomar atenção e vermelho para substituir o pneu. Coisa maravilhosa. Se depois você quiser pesquisar aí. Já tem auto center aí no mundo aí fora aí porque com a luzinha só amarela e vermelha, né? Porque chega lá tá amarelo e vermelho. O verdinho tá queimado. O verdinho tá queimado. Jefferson Melma, a girafa mais famosa do Brasil. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Você tá bonito hoje, hein? Você reclamou da outra vez que eu vim de bermuda e de mel. Hoje eu vim arrumadinho. Ei, bota o boné do Motor Prime aí pra você ficar. Ele tá assistindo, ele tá com a gente aqui, ó. Aí, Rafael, ó. Todo mundo pedindo esse boné, Rafael. Eu já não sei o que eu faço mais, não aguento mais. Tem que fazer mais, tem que fazer mais. Pouco a quantidade que ele fez. Meu amigo, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, irmão. Manda um beijo pra Joana aí, pelo amor de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez. Daniel aqui mais uma vez com a gente. Rapaz, esse cara só fala de você, cara. Não, muito top, sapo, cara. Pega rápido. Eu aqui mais uma vez, o Rafael hoje não veio. A mulher não deixou, né? A mulher não deixou? Tá difícil toda vez que eu vejo. Manda um beijo pra Joana, pelo amor de Deus. Ela vai chegar perto dela. Mas o dela eu dou pessoalmente, rapaz. É mesmo? Eu, hein? Ei, rapaz. E que aí que o mano botou 900 aqui, foi isso aqui, né? Não tinha nada melhor pra fazer, aí eu vou trabalhar com ele. Tá bom, graças a Deus tá dando certo. Agora eu vou mandar beijo pra mamãe. Eu tô lá com ela, aniversário da mamãe. Ela tá bem. Passou um susto aí, ó. Beijo, ó. Beijo no coração pra senhora, tá? E o beijo foi um amor, né? Ana. Casa me esperando, ela me espera toda vez, irmão. Toda vez. E não deixa eu comer nada na rua, não. E não, porque acontece, a comida é fresca todo dia, mas a minha também tá. Você também tá. Vai uma briga esse negócio aí, ela já falando, ó, nada de comer. Casa. Daniel hoje tá lascado. Ô, Edu. Tá doido pra falar aí, pra mandar bem pra dormir fora? Em primeiro lugar, então, aqui um beijo pra minha esposa, pra não esquecer de ter problema. Agradecer a Deus por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, enriquecendo meus conhecimentos. Daniel, Jefferson, com você, Rodrigo, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Sempre é maravilhoso sempre estar aqui. E é isso, um abraço a todos. Sigam o Edu, ó, Instagram, TikTok, além da GansãoCast. Sigam o Edu para aprender mais sobre os carros. Isso aí, galera. Siga a gente lá, o edu.carro, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Daniel Muniz também, a Muniz Pneus lá no Instagram, em breve no YouTube, em breve. TikTok já tem? Não. Em breve, TikTok também. Instagram tem. Já Instagram tem. Muniz Pneus, a gente sempre tá marcando. Siga a Ganson. Obrigado pela. Segue o Jeff também, gente. Então, vamos dizer, segue ele também. Segue todo mundo. Muito obrigado por mais um dia. Obrigado aí por você estar com a gente até agora. Deus te abençoe. Vamos junto, mais uma semana, mais um mês acabando, para começar em breve outro aí. E se Deus quiser, um beijo de muita bênção. Semana que vem tem mais. Eu esqueci quem é a agenda de quem tá aqui, mas se não tiver. Resenha, né? Resenha. O Daniel daqui a pouco ele vai participar da resenha. Pelo amor de Deus. Devagarzinho está completando a mesa. Então, daqui a pouco tá em 6 aqui, hein, Alex? Gente, ó, um beijo no coração, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fui, beijo!